nossa fé vai ser acrescentada porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, 47, 45 em diante. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Te damos graças, ó Pai, porque podemos chegar aqui mais uma vez, imperfeitos, na verdade, cheios de falhas, mas é por isso que nós precisamos da Tua casa. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E nós precisamos do Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. Estamos aqui para nos curar, para aliviar as nossas dores e suplicar-te perdão dos nossos pecados e aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vivifica a Tua palavra em nossos corações. Amém. Assentai-vos. Nós vamos recapitular, não é? Porque recapitulando a gente aprende mais. Cada aula que a gente tem, recapitulando a passada, a gente sabe depois ligar uma coisa com a outra. Esse hino diz: desprezando toda a dor, eu vou cantar. O saudoso Ulisses Guimarães, deputado Ulisses Guimarães, gostou muito daquilo que disse um grande sábio alemão. Ele disse: faça do seu dever um prazer. Quando a gente está ainda fazendo do dever um prazer, é sinal que há esperanças, há vida, há ânimo. Porque vai chegar uma fase muito difícil. Ela não é análise pessimista, ela é uma análise realista, não é? É olhar a coisa pelo prisma real, em que as pessoas parece que vão morrendo nas suas aspirações, nos seus sonhos terrenos. Isto é, as pessoas cujos espíritos estão percebendo que cada dia que passa está mais próxima a sua partida daqui para estar com o seu Criador, para estar no lugar que deve estar, para voltar para o lugar de onde veio. Mas sem dúvida
vai acontecendo uma mortificação não atraída por um espírito religioso, um fanatismo, o legalismo, mas sim é um pressentimento que a pessoa tem, ou seja, um pressentimento inconsciente. Não está no seu consciente. Isto significa que está havendo uma aproximação do outro corpo, porque Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que quando esse corpo é desfeito, há um outro esperando. São milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo que pressentiram as suas mortes, suas partidas. Eu tenho um tio que eu não conheci, irmão de minha mãe. Ele era o correio daqui, da velha Campinas. Não tinha nem Goiânia ainda, né? Ele fazia o correio no lombo de burro, como assim falava, né? Nos lombos do burro. Daqui para Trindade. Ele carregava, fazia o correio, né? E a última viagem que ele fez, antes de partir para cá, com as cartas, com as correspondências do correio, montar no burro e vir para Campininha, né? Assim, conhecida, chamada, né? Ele deitou num banco na cozinha, lá com minha avó, e chorava. E a vovó dizia: mas João, por que você está chorando assim? Ah, mãe, acho que eu vou morrer, eu vou partir. Aquela tristeza profunda, rapaz novo, forte, sadio. Ele chorava, triste. A vovó não soube como encarar aquilo, minha mãe, meu avô. Esse menino tem alguma coisa anormal com ele. Montou no seu burro e veio trazer o correio, né? Aqui onde era esse cemitério, essa praça aqui da José Urbano, era um cemitério, né? Depois, quando Pires Rezende foi prefeito, ele mudou aquilo ali tudo. Então, ali perto, eram poucas casas ainda. Tinha um homem espancando uma mulher dentro de uma casa, e ela gritando, pedindo socorro, e ele ia passando, ele bateu na porta, o homem atirou lá de dentro, pegou bem no coração dele. Morreu instantaneamente. Pois bem, assim acontece com milhões de pessoas no mundo, mesmo que não são crentes. Até os animais pressentem a morte. Vocês não sabem o que o gado faz, a vaca, o boi, quando eles estão pressentindo que estão entrando no matador, no corredor da morte. Às vezes choram. E aí nas fazendas, aquele tempo que havia fazenda, porque hoje não tem fazenda, hoje são empresas rurais, né? No tempo que era fazenda mesmo, o gado sentia o cheiro do dono, o fazendeiro parecia com o fazendeiro. O fazendeiro hoje tem a bota branca, né? Tudo médico, advogado. Então, o gado conhecia o cheiro do dono e o dono conhecia o cheiro do gado, né?
Muitas vezes acontecia do gado, ao entardecer, as vacas, os bois de carro, chegar na porta da casa berrando, triste e chorando. E logo, logo morria alguém da família, em quase todos os casos era o fazendeiro. E assim, hoje quase ninguém tem tempo para olhar o relógio da natureza. Ainda um pouco dentro desse campo aí, o camponês sabia, pela altura que o João Congo fazia o seu ninho à margem do rio, ele sabia: este ano não vai haver enchente. E o pássaro João Congo fez o seu ninho baixo, né? Agora, se o João Congo fizesse o ninho bem alto, ele se prevenia: vai ter enchente. E é certinho, vinha enchente mesmo. De forma que a natureza fala, ela é uma Bíblia. O profeta disse: a natureza foi a minha primeira Bíblia. Paulo disse que a natureza deixa todo homem inexcusável. Jesus disse: vocês quando veem o céu rubro, veja só como eles conheciam, né? Naquele tempo. É que hoje não tem tempo, esses menininhos das caras pintadas não tem tempo para ouvir a voz da natureza. Eles estão aí, ecologia, mascando chiclete falando em ecologia. Nem sabe o que é natureza. A natureza, a verdadeira ecologia seria o homem viver dela. Viver dela. Aí ele sabe quem é. Um caçador nunca derrubaria um jatubazeiro. Ele nunca extinguiria a fauna. Não, o verdadeiro caçador não. Tanto que os dois únicos esportes que tem na Bíblia Sagrada é a caça e a pesca. Desde o Velho Testamento, Jesus gostou de comer peixe assado. Mas é assim, nos países desenvolvidos, eles têm um outro programa sobre isso aí, e às vezes nem atingem a cota da caça e da pesca. Só em Nova York tem 700 mil caçadores registrados. Lá na Flórida eles estão com um problema lá que os veados estão comendo as rosas. Lá dá muita flor, não é? Muita rosa. Produz muita rosa. E as mulheres, as jardineiras brigando com o governo por causa da superlotação. E, no entanto, a caça programada na Europa, a Alemanha, que é do tamanho de Goiás, né? 385 mil veados foram caçados agora há pouco lá e não atingiram a cota permitida. Na região do mundo onde a caça é proibida, os animais estão sendo extintos. O próprio elefante. Onde ela é programada, está aumentando. Mas está aí mascando chiclete falando em ecologia. Vamos deixar isso para lá. Vamos pensar que ela fala: nós temos pressentimentos. E às vezes nós temos que desprezar a dor e fazer do dever um prazer. Você sabe que tem dia que você não faria comida. Seu marido chegaria em casa, não encontraria nada para comer. Se você deixasse se levar pelo seu estado de ânimo, de fraqueza, né? De desânimo, às vezes até de enfermidade, as crianças ficariam sem roupa limpa, a casa não seria limpa, mas você tem que fazer do seu dever um prazer. E você começa e vai esquentando, e vai cantando, e lutando, até que você vence. Graças a Deus. O almoço está pronto. Agora é lavar as vasilhas.
Graças a Deus, as vasilhas estão prontas. Agora é fazer a janta. Agora, graças a Deus, as vasilhas estão limpas de novo. Mas é um lava. É um lava. Lava aquara, sacode e veste. Lava aquara, sacode e veste. É a vida. A vida, né? Assim. Mas sinal de que está se aproximando. Paulo disse que a natureza está gemendo com dores de parto. Olha a expressão do apóstolo, com dores de parto, pela manifestação do Filho. Eu vou contar uma historinha para vocês, abrir um parênteses aqui. É que um irmão vem lá de Caldazinha, para lá de Senador Canedo, 12 quilômetros. Então ele vem numa dificuldade. Ele estava me dizendo assim, olha, eu me assentei perto de dois rapazes, lá no santuário, né, na hora do culto, na pregação, e esses rapazes todo o tempo conversando e rindo. E eu pensei, o que eu faço? Aqueles que estavam ali perto não conseguiam ouvir a palavra, a pregação com atenção, porque é difícil. Você se assentar no auditório, às vezes pessoas que gastam dinheiro, tiram o pão da boca para vir à igreja, e gente irresponsável, mocinhas irresponsáveis, começa com brincadeirinha, com criancinha, e brincando uma com a outra, rapazes irresponsáveis, prejudicando uma pessoa que sai lá, para lá de Senador Canedo. Agora, quanta gente tem aqui para lá da Vila Brasília, e que vem para ouvir com toda atenção a palavra. É por isso que... E ele disse, olha, eu pelejava para o diácono ver, mas não tinha jeito. O diácono estava prestando mais atenção do que tudo na pregação. E o pregador às vezes sofre aqui com isso, porque daqui a gente vê tudo, e o diácono está lá perto e não vê. Porque ele gosta, o diácono foi ordenado para ouvir a pregação assim, de boca aberta durante o culto. Ele é ordenado, e nas reuniões deles, eles aprendem assim, ó, vocês têm que ficar fitos no púlpito, não perder nenhuma palavra e não ver nada que está passando de lado, hein? É assim que eles são instruídos, não é? Hã? Não? Mas é custoso, né? Eu disse, olha, irmão, o senhor devia ter dito para aqueles rapazes assim, olha, rapaz, eu não vou falar com você, eu vou chamar o diácono. O diácono é o policial da igreja. Vamos adiante. Esse estudo aqui, ele é mais do que qualquer reunião de cura divina, de muita emoção, de gritos, de palmas, de tudo que você possa pensar. Esse estudo é. Então, vamos lembrar aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, 22. Foi o que nós lemos no estudo passado. Porque assim como todos morrem em Adão, agora, falou em Adão, você sabe, é o primeiro homem. É o primeiro homem. E nesse caso a Bíblia generaliza. Quando fala homem, inclui mulher, porque em Cristo não há macho nem fêmea, diz São Paulo. Pois bem, não há macho nem fêmea para a salvação. Bem entendido. Tanto que no Velho Testamento a mulher não entrava nem no recenseamento. Não era contado nem mulher nem criança. Mas Isaías profetizou que o povo seria governado, viria uma maldição sobre o povo, que ele passaria a ser governado por mulheres e crianças. Então nós temos uma porção de criança aí de cara pintada para votar nesse partido dos revoltados aí. 16 anos de idade, não sabe nem o que é. O que é que não é.
não é? E mulheres mandando. Isso é abominação, assolação e abominação, estar no lugar que não deveria estar. Está profetizado por Jesus Cristo em São Mateus. Então, quando falou no primeiro Adão, está falando do primeiro homem, do terreno. E falou que é homem, então, você já entendeu. Sendo homem, falou que é homem, é mentira, é adultério, é desrespeito, é maledicência, é boca suja, é palavrão. Falou que é homem, é coice, é descaridade, é crime, é roubo, é fumaça saindo pelo nariz. Falou que é homem, é mau hálito, pus, infecção, inflamação, vermes, bactérias, vírus. Você pode fazer a sequência de que é realmente o homem. O profeta diz: você vê essa menina aí, com a boquinha vermelha? Ele disse: daí 72 horas, vermes podem estar comendo aqueles lábios. E isso é verdade. Nesta hora, no mundo todo, tem milhares de mocinhas bonitinhas estendidas no caixão. Milhares dentro da sepultura, fedendo já. Nós temos que analisar o que é o homem. No Salmo 8, o salmista diz: o que é o homem? O que é carne? O que é sangue? É pus. E no fritar dos ovos, o que resta? Uma colherzinha de potássio. Só isso, imaginar. A Bíblia diz que é como a flor, que de manhã se desbrocha, quando de tarde está seca. Pega um helicóptero aí, some, desaparece, nunca mais volta. Dentro de 10 minutos desaparece uma eminência, um estadista. Acabou o homem, acabou a sua glória. Agora sai da vida para entrar na história. É assim que nós somos. Eu sou homem, você é homem. Porque primeiro foi este e é este. Paulo disse: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente, mas não é primeiro espiritual, senão o animal. Então nós estamos obedecendo uma ordem natural da criação. Primeiro nós temos que ser isto mesmo, animal. Nós temos que ser Adão mesmo, primeiro. Nós estamos dentro de uma ordem. Paulo está dizendo, verso 46, mas não é primeiro o espiritual. Então não se pode ser espiritual antes de ser animal. Porque senão seria o quê? Uma nuvem branca no espaço? Uma coisa assim no espaço aí? Você tem que entender que em primeiro plano você é animal. É certo que é um animal racional, mas é animal. E justamente por ser racional, que é o mais
é o maior transgressor. O profeta Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, os animais irracionais respeitam os dias das fêmeas. Matematicamente, o racional não. Elas próprias não se respeitam. Elas próprias estão acabando com a sua saúde. Elas desrespeitam, agridem seus dias críticos, com gelo, ácidos e coisas assim. Violam, por quê? Hipócritas. Isso é hipocrisia muito grande. Você está vendo esse partidinho aí que ele vai levar a Goiânia, vai levar o país? Você vai ver a hora que ele chegar na presidência da República. É isso que eles querem. Essa é a verdade. Por que não falarmos a verdade? Sei que todos são podres, todos roubam, todos são, mas existem aqueles que realizam, que têm condição de realizar e que não são agitadores. Agora, primeiro é animal, e para ser animal tem que ser animal. E sendo animal racional, então pode arquitetar os crimes, os roubos. Os que fazem mal feito são depostos, deixam o rastro, depois são pegados pela CPI. Os que fazem bem feito ficam de fora pegando os que fazem mal feito. Por serem racionais, podem arquitetar, podem maquinar. Por isso que a Bíblia diz: ai daqueles que maquinam o mal em suas camas. Nesta hora, existem homens tomando heroína, cocaína, maconha, e eles entram no mundo, eles entram num túnel. E quando eles voltam com uma moda diferente. Dos prazeres que Paulo denuncia lá em Romanos capítulo 1. E então, ao terem aqueles contatos, aquele prazer, eles voltam de lá com a moda. Para as cristãs se vestirem. Você vê de onde que vem. É o homem. Com raciocínio. A coisa é pesada. Quer dizer, nós somos homens. Isso é o que nós somos. Quando baixa um pouco o nível da indignidade, da sujeira, ainda fica sujeito às mesmas paixões. Tiago disse de um dos maiores profetas que já pisaram na terra, Elias. Ele disse: Elias era homem. Fala o que é homem? Sujeito às mesmas paixões. É o racional que arquiteta. É quem engenha os planos, as propagandas, as inovações. Ela é uma árvore da ciência do bem e do mal, e que só poderia ser ministrada por Satanás através do homem. Essa árvore, ela descobre todas as leis que Deus criou. Sem ela nós não teríamos essa energia nesta hora. Esta imagem, essa lei foi Deus que criou. Ela existe desde que o mundo foi criado. Ela foi descoberta agora há pouco tempo atrás. Ondas sonoras, imagens. Aqui está cheio de imagens nesta hora. De ondas, de vozes.
Ainda tem mais coisa do que eles já descobriram. Se houver tempo, o homem vai poder se transportar através das ondas. Não é só a imagem dele, não. A matéria também. Isso é uma associação da primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. Ele entrará nessa quarta dimensão. Mas aqui está obedecendo uma ordem, ser animal primeiro. Agora, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura. Aquele grande cientista que é pai da coisa, até puseram a escala com o seu nome, Richard. Quando o governo dos Estados Unidos está investindo milhões de dólares, bilhões, não sei, um projeto fantástico para descobrir e construir observatórios para prever terremotos, sismos, ele disse: não, vai gastar dinheiro à toa. O único meio de prever um sismo, um terremoto, é através do comportamento das aves e dos animais. Agora, o irmão Branham estava lá na Índia. Então, o que eles notaram? Lá tem muita acerca de pedras. O gado, que é sagrado lá, na hora do sol, as muralhas fazem sombra, então eles vêm para perto das muralhas. Os passarinhos se metem nas brechas e ali fazem seus ninhos, se escondem também, que o sol lá é causticante. Mas eles notaram uma coisa, já perceberam isso? As vacas, o gado, saem de perto das muralhas e vão para o meio do campo e se ajuntam. As aves saem depressa, todas voam, pode saber, vem um terremoto. Quem que avisa para elas? Quem que avisa para a vaca, para o cavalo, para o jumento? Não avisa para o cientista? Para o doutor? Ô, sou doutor, o que é que você tem que o jumento sabe mais do que você? O que é que você tem que o jumento sabe mais do que você, senhor doutor? Porque eles chegaram lá na fazenda da viúva, e ela era uma fazenda muito grande. Eles gostavam de fazer sempre a casa na montanha, assim, não é? No plano. E eles chegaram, e geólogos e coisa e tal, estudando por lá, e o sol quente, arroz secando lá, muitos coros de gado lá, espalha os coros e põe arroz. E sol quente, de repente o jumento desceu o morro lá, é só o Montião aí que sabe remedar direitinho, né? E fez aquele barulhão todo. A mulher saiu assim, olhou para cima, para um lado, para o outro, gritou a peãozada: recolhe o arroz, tudo que vai chover. Um doutor olhou para o outro e falou: diz que vai chover. Diz que vai chover. Não tinha uma nuvem. Eles disseram assim que daí 1 hora, e a peãozada guardou arroz depressa, daí 1 hora era trovoada e vento e chuva que não acabava mais. Um ficou olhando para o outro: senhor doutor, o que jumento tem que você não tem? Senhor doutor, o que jumento tem que você não tem, senhor doutor? Isaías vai certinho, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas esse povo não me entende. Cabeçudo. Se Deus fosse tirar só camelos, jumentos, mulas, éguas, lá do Egito, era 3, 4 dias, eles estariam na terra prometida. Mas como teve que tirar gente, homem, levou 40 anos.
Gastou. Deus gastou com eles 40 anos numa viagem que podia ter sido feita em 4 dias. O menino que nasceu no dia da saída do Êxodo, chegou lá na terra prometida com 40 anos de idade, quando ele podia chegar com 4 dias, se não fosse a teimosia do ser racional, do homem. Agora, o que esses selos estão nos mostrando é o que realmente nós somos. Este aqui é o segredo, isto aqui é a revelação. Isso aqui chama-se caixote de ignorância. Nós dificultamos as coisas. Aqui encaixa todo o complexo, todo o pensamento, todo o negativismo. É tão difícil. Mas veja, tem que ser animal primeiro. A ordem é essa, está tudo certo. Animal racional. Agora, depois desse animal, aí vem o espiritual. Depois. É depois. Aí Paulo diz, o primeiro homem da terra é terreno. Portanto, ele é isso que nós já descrevemos aí, terminando uma colherzinha de potássio. Agora, o segundo homem, o Senhor, é do céu. A palavra homem quer dizer literalmente olhar para cima. E Davi diz para Salomão, seja homem, meu filho. O conselho quer dizer, olhe para cima. Olhe para cima não quer dizer que você vai andar só olhando para cima. Não é isso. Às vezes olhar para cima é olhar para baixo. É se humilhar. É raciocinar. Junto com a palavra. Deus não quer que nós sejamos mais do que humanos, não. Não. Muita gente está pensando aí que Deus exige da igreja que ela seja uma santa intocável. Não é assim. Não é bem assim. Deus não exige nada do homem, nada mais do que ele ser homem, só isso. Seja homem, meu filho, só isso. Agora, Deus sabe o que é homem. Ele sabe o que é o coração do homem. Essa revelação que está dentro desse livro de Apocalipse 5, por isso que eu falo para vocês, eu gosto desse capítulo. João chorava, porque ninguém era digno de abrir o livro. E quando o ancião anunciou, disse, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ora, o que se podia esperar naquele instante? Era leão, não é? Porque foi anunciado o leão. Mas quando ele olhou, ele não viu o leão, ele viu o cordeiro sangrento. Porque primeiro é o animal. Primeiro é o terreno. O leão é para ser rei, é a justiça, é o julgamento final, é quando ele vem como rei. Mas agora ele é Salvador, ele se fez homem, se humilhou até a morte de cruz. Era Deus em morfe, uma teofania de Deus, quer dizer, uma aparição de Deus, que eles chamam de segunda pessoa. Eu quero ver qual o trinitariano chegar lá em cima no céu, quero ver. Ele vai primeiro ver se é o Pai, se é o Filho ou se é o Espírito Santo. E quando ele perguntar lá, escuta, onde está o Pai? Jesus vai dizer para ele, você não viu lá nos seus narizes, na sua teologia? São João 14, eu falando para Filipe, quando Filipe fez essa mesma pergunta lá embaixo, eu disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai.
Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Agora, isso é a recapitulação, hein? Mas é uma fonte, né, mano? Não tem jeito, é uma fonte, é um poço artesiano, isso não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Você já pensou nisso? Está dentro da perfeita ordem ser animal primeiro. Agora, ser animal, quer dizer, ser burro, ser teimoso, ser caprichoso, ser viciado, ser mentiroso, ser adúltero, ser fanático, ser tonto, cheio de tonteria, de besteirada. Não quer dizer também isso, não, porque o cavalo não é. Como cavalo, ele é inteligente demais. Falam burro, mas burro é inteligente, precisa ver. O burro é muito melhor para viajar de noite. Burro não mete o pé no buraco, não, no escuro. O burro passa a matar burro. Não sei por que puseram o nome de matar burro, porque o burro, ele passa no matar burro. E como o burro, ele é inteligente. O burro mesmo é aquele que chama o burro de burro. Esse aqui é o burro. É verdade. Nós somos teimosos. Nós somos teimosos, começando por mim. Minha mãe falava, você é teimoso. Você vai quebrar a cabeça. Você só quer as coisas mais difíceis. Você quer complicar as coisas. Você está sempre querendo complicar as coisas. Então, fixemos nisso. Já aprendemos. Esse capítulo é um capítulo que justifica a nossa fé. É o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Agora Paulo vem e diz, qual o terreno? Tais também são os terrenos. Então qual o terreno? O que o terreno fez? Desobedeceu. Então qual o terreno? Tais também são os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Agora, só é celestial aquele que pode estar em qualquer lugar, sem barreira da primeira, segunda, terceira dimensão, que é tempo, espaço, matéria e luz. Agora, para vocês terem um melhor esclarecimento, os irmãos, Jesus, quando ele estava só na parte humana, cumprindo o seu ministério, se cansava do caminho, tinha que bater na porta para poder entrar, sofreu dores, ele era um homem de dores, Isaías 53, de trabalho. Agora, depois dele ressurreto, não, você vê que os discípulos estavam reunidos e até com medo. De repente ele apareceu no meio deles. Esse aí é o corpo celestial. Então você não vai pensar em ser celestial, porque então você não dependeria de carro para ir para casa, né? Você simplesmente fecharia seus olhos e já apareceria sentado na sua poltrona lá em casa. Não. Por enquanto não. Você, para concluir isso aqui bem concluídozinho,
Você pega aí, anota, faz a concordância disso que eu estou falando aí, de 1 Coríntios, capítulo 15, 44 em diante. Você concorda com 2 aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que é esse corpo, deste tabernáculo se desfizer, esse corpo se desfizer, temos de Deus um edifício. A linguagem de Paulo, quanto maior é um edifício do que uma casa. Uma casa que não feita por mãos, é uma casa eterna, é um corpo eterno. Ele chama o corpo de casa. Não sabeis vós que sois casa do Espírito Santo, templo de Deus, casa do Espírito Santo? Não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ela é celestial. Terrena é da terra. Por isso a carne e o sangue não é no reino dos céus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, e sem este corpo. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui aos Filipenses, os Filipenses é depois da carta aos Efésios, capítulo 3, né? Ele diz assim, olha, verso 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Nesse outro corpo, nós não dependemos do tempo, espaço nem matéria. Não dependemos de condução, de transporte, de bicicleta, de motocicleta, de carro velho, carro novo, de ônibus, de avião. Não dependemos. Essa matéria que se estuda aí, que é a física, essa lei desaparece. Para completar, vamos para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Voltando para 1 Coríntios 15, mais adiante um pouquinho, verso 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas todos seremos transformados. E quando? Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O profeta diz assim, irmãos, é tão simples isso, tão simples, é bonito, glorioso, tão simples, maravilhoso. Ele diz: olha, exatamente como aconteceu com Abraão. Ele foi transformado com Sara,
a igreja será transformada num momento, no abrir e fechar de olhos. E eu gostei tanto quando ele disse assim: ao vermos os nossos irmãos ressurretos, ele não diz assim, quando o povo me ver, os eleitos me verem, ele não disse assim, ele isoladamente, não. Quando você ver os nossos irmãos que partiram, você já pensou? Você vê a irmã Inês, vê o irmão Larose, a Tele Goiás não vai ver irmão Larose mais, só lá depois do milênio. O testemunho dele vai falar para eles. Mas ao vermos, ele disse, ao vermos nossos irmãos, ao ver sua mãe ressurreta, então nós também seremos transformados. Essa menina aí, a irmã Salma, que perdeu aquela criancinha, perdeu não, ganhou. Ela não perdeu, ela ganhou a criança. Ali que ela ganhou. Aquela menina, é engraçado, vai ser igual exatamente como o irmão Branham. Ela vem para ela, mamãe, eu disse, que é isso? Eu nunca tive filha moça, eu não te conheço. Mas eu sou a fulaninha, aquela fulaninha. É você? É sim. Glória a Deus. Irmãos, isso fará escapar a pressão. Isso sim, porque eu digo, quando há um movimento carismático, num estádio de futebol em São Paulo, com 150 mil pessoas falando línguas, gritando, batendo palmas, saltando, dançando no espírito, essa noiva tem que ter algum lugar diferente. O alimento dela não é esse mais não é esse mesmo não. Ela tem que estar num lugar diferente. Ela tem que estar mais adiante. Quando começa a ficar bom, o relógio lá diz só, você tem que parar, você tem que parar, você tem que parar, e nós não terminamos nem a recapitulação. Olha só, olha, o pastor ali já puxou meu paletó aqui. Pega. O primeiro homem. Adão, tum, Adão, tum, Adão, tum. Vocês conhecem a história, né? Vamos deixar por aqui mesmo. Fica essa anotação para a próxima quarta-feira. Fica, porque nós temos aqui, nós temos uma lista de uns 50 itens acerca desse homem aqui, Então nós não vamos precisar de pressa. O que é que você vai voltar para casa assim? Qual é a síntese que você tiraria, irmão Elias? Assim, nós vamos fazer assim um ponto saliente. É muito difícil, porque todos eles foram pontos salientes, né? Da primeira palavra até a última. Graças a Deus, né? Mas o ponto saliente para mim mais alto é justamente a diferença do homem natural com o espiritual, né? O homem que custa 84 centavos, que o irmão Branham diz, com um tesouro que porta dentro, que vale mais do que 10 mil mundos, o irmão Branham disse, né? Então para mim foi uma coisa, quer dizer, que está dentro da ordem, ser animal primeiro, não é? Exatamente. Ser animal mesmo. O primeiro pela ordem tem que ser assim. Levar uns 40 anos, não pode ser 4 dias só, né? Tem que ser dentro da ordem mesmo.
igual nós estamos vendo, e graças a Deus que isso aí enquadra, está dentro da linha, enquadra com toda a Bíblia, com a mensagem, tem sintonia com toda a verdade bíblica, com toda a mensagem, né? Agora, eu queria assim, que você, ao voltar para casa, então você pensasse nisso. Pois bem, nós vamos ver os transformados. E nesta hora, então, nós seremos transformados também. Amém. E só vai ver, é claro, aqueles que estão predestinados a ser elegidos desde antes da fundação do mundo. Agora, ainda, até lembrando das cartas sobre eleição, eu digo, pode alguém discutir a sua eleição? De maneira alguma. O que adianta a pessoa ficar batendo no peito, sou eleita, fazendo uma força psicológica, mental, apenas. E você não é eleita, eu sou eleita, fulano não é eleito, aquele é eleito. Ora, não importa se você é uma vara torta, e se você vê os ressurretos? Amém. Amém. Não é verdade? Glória a Deus. Pura verdade. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.